Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei sobre o novo livro da Kiera Cass, Mil Batidas do Coração. Bom, esse livro aqui, ele apareceu no meu vídeo de livros mais esperados para 2023, mas eu vou ser sincera com vocês que eu não estava planejando ler esse livro, pelo menos não por enquanto. Só que a Companhia das Letras me mandou o e-book do livro, que estava sendo publicado pelo selo seguinte, e pensei, tá aqui, é lançamento, por que não ler esse livro e fazer resenha pra vocês? Então, antes de começar a falar um pouquinho da sinopse, o que eu achei desse livro, se eu acho que ele vale a pena ou não, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixa um joinha se você gosta desse tipo de vídeo, estamos voltando a fazer resenhas, então já se inscreva no canal que vai vir muita resenha boa por aí. E se você tem alguma outra forma de ajudar o canal, aqui na descrição tem o nosso link da Amazon. Você comprando esse livro ou qualquer outra coisa no nosso link, você vai estar ajudando muito o canal e você não paga absolutamente mais nada por isso. E agora, depois dos avisos, vamos começar a falar sobre essa história aqui. Nesse livro aqui a gente vai ter uma divisão de protagonismo, ou seja, nós teremos dois protagonistas e esses dois protagonistas vão narrar a história no ponto de vista deles e os capítulos vão ser intercalados entre esses dois personagens. O primeiro personagem que a gente tem é a Annika, ou sei lá como fala esse nome, que é a princesa do nosso livro. Ela já tem aí seus 18 anos e ela vive no castelo junto com seu pai e com seu irmão. Infelizmente, a mãe dela acabou desaparecendo misteriosamente há 3 anos atrás e ele simplesmente não faz a menor ideia do que aconteceu com ela, já que ela sumiu e não deixou nenhuma pista. E depois que isso aconteceu, o pai da Annika passou a ser um homem completamente diferente. E aquela pessoa que era carinhosa, que estava sempre presente na vida dos filhos, simplesmente desapareceu. E a Annika acaba sofrendo algumas coisas por causa disso. E por ser a princesa, a Annika sempre foi uma pessoa meio solitária, de ter poucos amigos, até porque muitas pessoas que iam falar com ela tinham interesses por trás, ou até mesmo tinham medo de chegar nela por ela ser a princesa. Porém, a nossa protagonista tá acostumada a viver desse jeito e ela vai ter que enfrentar uma coisa que ela não tá muito afim, que é um casamento. Ela vai ter que se casar com um primo dela. Isso tem a ver com questões políticas dentro do nosso livro. Ela vai ter que casar com esse primo, mas ela não tá muito empolgada com isso. Esse primo dela, que é o Nicholas, se eu não me engano é o nome dele, ele sempre foi muito sério, muito quieto, muito rígido em relação a como ele deveria se portar, como uma dama deveria se portar. Então, ela sempre achou ele muito sério e ela não sente nada por ele, então ela não quer ter que casar com ele. Ainda mais porque a nossa protagonista é uma protagonista que lê muito romance. Então ela tá esperando aquele amor avassalador que ela vai se jogar. Mas, por ela ser uma princesa, ela sabe que ela vai ter que se casar com uma pessoa que ela não quer se casar e esse é o papel dela. E já do outro lado da nossa história, nós temos o Lennox, outro personagem que eu não sei se eu tô falando certo o nome dele. O Lennox vive a vida dedicada ao exército. Mas não ao exército da princesa, o exército rebelde, que vai contra toda a monarquia, todo aquele reino que a nossa protagonista vive. Nesse mundo, a gente tem um reino muito grande, tem toda uma lenda por trás, tem toda uma história por trás de como esse reino surgiu. Porém, depois das fronteiras desse reino, existem pessoas que vivem de forma isolada. Muitas delas não concordam com a forma que as coisas aconteceram, e o Lennox é uma dessas pessoas. Ele faz parte ali de um exército rebelde, de um povo todo que é rebelde, que tem a intenção de um dia conseguir chegar no poder lá daquele reino. Eles acreditam que tenha sido roubado deles. E o Lennox não só faz parte desse exército, como é uma das pessoas mais importantes desse exército. Ele é filho da mulher do líder, e esse líder, ele é realmente um carrasco, e ele odeia o Lennox. Desde o começo fica muito claro que os dois se odeiam. Mas ele nunca dispensou, digamos assim, o Lennox, porque é o Lennox que faz todo o trabalho sujo que esse líder precisa que seja feito. Então as coisas que ninguém tem coragem de fazer, é esse nosso protagonista que faz. Tanto que muitas pessoas têm medo dele por causa disso, muitas pessoas nem chegam perto dele por causa disso. Até que um dia esse líder chega pro Lennox e fala que ele vai ter a chance de provar que ele é merecedor do cargo dele, enfim. E o Lennox vai ter que sair numa missão. Essa missão é ele que escolhe, ele que decide a missão que ele quer fazer. Porém, esse líder, ele vai escolher as pessoas que vão estar junto com o nosso protagonista nessa missão. E, obviamente, ele faz de tudo para que sejam pessoas que tenham tudo para dar errado.
Mas se vai dar errado ou não, você precisa ler o livro pra descobrir, não é mesmo? Bom, essa na verdade é a sinopse geral do nosso livro. A gente tem um povo que é o rebelde, que tá tentando chegar no poder de novo. A gente tem a nossa princesa que tá vivendo ali a vida no castelo, que tá vivendo uma vida realmente que uma princesa deveria viver, porém a gente já sabe que esses dois vão acabar se encontrando em algum momento. E é esse o grande ponto do nosso livro, que esses dois personagens vão acabar se encontrando. E aí que vem a minha opinião sobre a história. Pra mim, esse livro, ele tava se saindo muito bem, tá? Eu tava gostando muito do livro, ele é um livro grande, tá? É um livro único também. Ele é um livro de quase 500 páginas, mas eu tava muito envolvida na história. Tanto que essas 500 páginas eu li praticamente em 3 dias. Porque eu tava realmente muito envolvida com a história. Tem as questões políticas, mas não é algo que toma o livro inteiro. Então, eu que não tô tão acostumada com essa parte política, não fiquei incomodada. Foi um livro que eu li muito rápido, muito tranquilo. A escrita tava muito boa e tava me envolvendo. As coisas que estavam acontecendo, O livro acontece muita coisa ao longo da história. E isso faz com que a gente realmente se apegue ali à história e faz com que a gente queira ficar lendo. Porém, aí chega a parte que as coisas começam a ir ladeira abaixo, que é quando nossos dois protagonistas, eles vão ali ter um romancezinho. E aí que eu acho que a Kiera Cass perdeu um pouco a mão. Porque é o seguinte, esses dois personagens, eles têm motivos de sobra pra se odiarem. E eu não tô falando, tipo assim, eles se odeiam porque eles se viram, não gostaram do outro e pronto, se odeiam. Não, eles realmente têm motivos pra odiar um ao outro. Só que a nossa protagonista, ela quer colocar um romance ali entre os dois. E quando eles vão ter realmente essa relação romântica, acontece do nada. Acontece do nada. E quando eu digo do nada, tipo assim, questão de uma noite, eles já estão jurando amor eterno um pelo outro. E daí você simplesmente fica perdido sem saber o que aconteceu. Porque é muito rápido. Não faz sentido a forma que esse tipo de coisa aconteceu. Simplesmente não faz sentido. Isso me deixou muito chateada, porque eu tava gostando muito da história. Eu tava realmente envolvida nesse livro, eu tava gostando de tudo que tava acontecendo. Tem muita coisa que acontece que é bem clichê, vamos ser sinceros, mas ainda assim tava sendo um livro muito gostoso de ler. Mas na hora que ela colocou esses dois protagonistas que se odeiam e que têm motivos pra se odiar, simplesmente se amando do dia pra noite, pra mim não rolou. Eu fiquei realmente muito chateada com a situação, porque a gente não consegue torcer mais por eles. Simplesmente porque não tem como a gente acreditar nesse romance que eles têm, sabe? Mas esse pra mim foi o grande ponto negativo do livro. Já deixo claro que pra mim essa construção desse romance foi muito mal feita, na minha opinião. Mas as outras coisas do livro são muito legais, eu gostei bastante. Eu acho que pro romance ter funcionado, ou a Kiera Cass prolongava essa situação, prolongava esse negócio deles se conhecerem e tal, porque passa grande parte do livro sem eles interagindo. Então era ou colocar mais cenas dos dois interagindo, ou era mudar o final do livro. Pra mim só tem essas duas opções pra que esse romance entre eles funcione. Mas tirando isso, pra mim foi um livro legal, foi um livro gostoso de ler, foi um livro tranquilo. Em muitos momentos pra mim foi muito difícil não comparar com a Seleção. Eu já li a Seleção com 21 anos, então assim, eu não tenho aquela paixão pela Seleção como grande parte das pessoas tem. Eu gosto dos livros, mas eu não tenho essa paixão que a grande parte das pessoas tem. Porém, quando eu fui ler esse livro, eu senti que a escrita da autora estava um pouquinho mais amadurecida. Não ao ponto de mudar o público-alvo dela. Acredito que o público-alvo desse livro continua sendo para 14 anos, 15 anos. Mas eu senti sim que a autora melhorou a questão da escrita. Ela colocou outras coisas que não foi só o romance na história. A gente tem um romance paralelo que pra mim é muito melhor do que o romance que a gente tem nesse outro livro. A gente tem questões de trauma, a gente tem questões de luto, a gente tem muitas questões interessantes nesse livro. Então, quando a autora colocou o romance como uma das coisas principais do livro e nos trouxe um romance que não foi bem executado, as coisas dão uma complicada. Mas tirando essa questão, eu acho que é um livro muito gostoso. Se você leu a Seleção, se você gosta de Seleção, e eu falo você gosta de Seleção não pelo hype, mas porque você realmente gosta de A Seleção, e você tem aí nessa faixa etária de seus 14, 15 anos, é bem provável que você acabe gostando desse livro sim, porque ele é um livro muito gostosinho de ler. E esse é outro ponto, eu acho que você tem que, se você tá decidido a ler esse livro, ir com a cabeça de que é um livrinho gostosinho, fácil e tranquilo de ler. Não é aquele livro que vai mudar a sua vida, não é aquele livro que traz super reflexões sobre a vida e coisa do tipo, mas é aquele tipo de livrinho levinho, gostosinho de ler. Como eu disse, a minha nota baixou muito por questão
do romance, mas as outras coisas foram coisas que eu acabei gostando bastante dentro da história. Eu acho que sim, ainda vale a pena ler esse livro se você gosta do estilo de A Seleção. Mas, levando em consideração que esse romance aqui deixou um pouquinho a desejar. Mas, tirando isso, eu acho que é um livro muito gostosinho, que eu acho que vale a pena sim ler. Basicamente era isso que eu tinha pra falar sobre esse livro, esse novo livro da Kiera Cass. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. É isso, um beijo e até o próximo!